queridos ouvintes, aqui é a Rádio Filó. Hoje a gente vai entrevistar o professor Dr. Robson Ramos dos Reis. O professor ele possui graduação em licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria e tem experiência na área de filosofia com ênfase em fenomenologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Heidegger, fenomenologia, ontologia, hermenêutica, filosofia alemã e fenomenologia aplicada. Bom dia, professor. Bom dia. É um prazer receber o senhor aqui com a gente. O professor, ele está participando do 5º colóquio de hermenêutica ficções, né? E ele foi convidado para fazer parte dessa edição da Rádio Filó. A gente vai trazer aqui algumas perguntas e a primeira pergunta que a gente tem para você é: conte-nos como se deu seu interesse pela filosofia e o que fez você escolher essa área das humanidades, né? E como foi a sua trajetória acadêmica desde a graduação até o presente momento e quais as suas principais influências filosóficas que marcaram o seu percurso. Perfeito. Esse é um tema clássico, né? Que nos conduziu a essa formação, a essa profissionalização, né? E eu faria uma distinção na pergunta em termos de motivos, né, que mobilizam alguém para se definir profissionalmente pela filosofia e razões, né, que são distintos, né? Então, motivos, isso pertence a um plano pessoal, história pessoal, né? E as razões a gente vai encontrando a posteriori, né, ao longo da formação. Nem sempre, né, essas razões se apresentam desde o início, né? Então, na minha história pessoal, na minha biografia, eu tive excelentes professores na época da segundo grau, no ensino médio, né? Em particular, professores de matemática e ciências naturais, né? Eu tive um professor de matemática, o professor Leônidas, que era espetacular, porque ele ia muito além do programa que a gente precisava cumprir. Em geral, os programas naquela época eram voltados para prestar o vestibular. E esse professor de matemática acelerava e ministrava para a gente temas de matemática que, em geral, era do ensino superior, cálculo diferencial, cálculo integral. E ele era um excelente professor, assim, era impressionante, né? E no final da aula, ele sempre dava um problema de matemática para a gente resolver, né? E uma parte da turma ia embora e os outros ficavam ali, assim. Então foi uma experiência muito, assim, muito própria, sabe, de um vínculo com o conhecimento, né? E eu, pessoalmente, sempre me imaginei como indo para essa área de ciências naturais e tecnológicas. Tanto é que eu comecei um curso de engenharia mecânica, né? Mas na época existia vestibular, né? Então, me preparei para o vestibular, mas durante essa preparação já ficou claro que não tinha nada mais a ver com tecnologias, nem nada disso. E aí são relações pessoais. Eu tinha, então, além desses professores que permitiram uma espécie assim de contato genuíno com o conhecimento, na área da matemática, biologia, física, química, eu também tinha um círculo bem pequeno de amigos, e entre esses amigos, dois em particular eram assim muito ligados assim ao domínio do conhecimento, da cultura. Um deles era filho de um maestro, que era regente na orquestra da universidade, lá de Santa Maria, e o outro era filho de uma professora da área de comunicação. Então sempre tinha muita ligação com a cultura, em particular com a música, com a literatura, e já uma literatura teórica em filosofia. Então, isso criou uma espécie assim, de ligação muito forte entre nós e essas áreas da cultura. E já então, quando eu comecei a me preparar para o vestibular, já sabia que não queria saber de coisa nenhuma mais, de engenharia. E a questão era, mas que definição? E aí houve uma coincidência, porque esses meus amigos, a gente tinha uma preocupação social na época, estava terminando o regime militar, estava abrindo mais, e a gente tinha uma preocupação social e começamos um trabalho voluntário numa vila perto das nossas casas, que era assim, a gente reuniu estudantes de medicina, na época tinha um Mobral, então pessoas que foram fazer a alfabetização, e a gente frequentava ali,
fazer um trabalho de assistência. Só que aí se vinculou a esse nosso grupo um grupo de seminaristas argentinos. Em Santa Maria tem um seminário palutino, um seminário maior, e eles recebiam gente de toda a América Latina. E esses seminaristas argentinos ficaram sabendo que a gente estava fazendo isso, nos procuraram, então nós começamos a ter reuniões assim, de planejamento, e claro, aí entravam os temas de filosofia. Isso para mim foi dando uma clareza assim de não, é isso mesmo. Mas mesmo assim, então estou no plano das motivações, hein, tá? Tem algumas que eu não vou contar para vocês, tá, que são de respeito. Inclusive tem um filósofo que esteve no Brasil, vou acabar contando alguma coisa, o Ernst Tugendhat, um filósofo primeira linha que veio para a América Latina, veio para o Brasil, e ele tinha uma hipótese, acho que é falsa, tá, mas pelo menos que ele dizia o seguinte, que as pessoas começam a pensar na morte quando tem a primeira decepção amorosa. Tá? E eu acho que deve ser falso psicologicamente. Mas, de qualquer maneira, na minha vida pessoal teve isso, alguns desacertos de relações pessoais, mas, enfim, a gente não precisa ir nessa direção. E, bom, o que acontecia, então, nessas reuniões com esse grupo, que eram seminaristas argentinos, e eles, assim, tinham uma boa formação, as nossas reuniões de planejamento das atividades desse serviço voluntário acabavam chegando em temas de conceitos básicos. Então foi ficando claro para mim que não, engenharia nem... Mas mesmo assim o vestibular era muito concorrido, as engenharias, e eu disse, não, eu vou continuar estudando, eu ingresso na universidade e lá eu vejo o que fazer. Os meus amigos também mais próximos não gostaram nada disso, de trocar. E diziam, não, você tem que seguir com as engenharias, etc. Me levaram à universidade para conhecer laboratórios, e eu disse, não. Mas aí comecei, e era muito ruim, assim, As disciplinas que eu gostava eram, assim, de geometria analítica, as coisas mais de fundamentos, álgebra. E olha só que curiosidade, eu tinha uma cadeira de física, que era bem ruinzinha, assim, a professora era, e era de tarde, e a gente chegava de tarde e no quadro tinha completamente escrito temas de teoria do conhecimento. Os meus colegas de engenharia disseram, mas que baboseira isso? E eu dizia, não, mas exatamente... E bom, então aí isso durou 2 meses, foi em maio, eu disse, não, chega. E por uma relação pessoal, eu conhecia o irmão do coordenador do curso de filosofia, o professor Ronai Pires da Rocha, e o irmão dele disse, não, vai conversar com o meu irmão e tal. E eu bati lá e ele disse, não, eu faço a transferência imediatamente. Aí comecei, deu um problema familiar, sério, bem complicado. Mas enfim, comecei no 2º semestre. Então, no plano das motivações, eu diria assim que houve essa convergência de relações pessoais no momento assim, de transição, de adolescência, muito intelectualizado, muito inserido assim, no universo da cultura e já da filosofia, professores. E em termos familiares, o meu pai é médico e tinha uma boa biblioteca, e a minha mãe é professora, então sempre houve muita estimulação desde criança. Então acho que essa convergência de elementos foi assim, decisivo para... Bom, e quando eu comecei o curso de filosofia foi aquela experiência de não, é aqui mesmo, é isso aqui que... Depois, eu diria assim, o plano das razões, que não são os motivos psicológicos que mobilizam alguém para definir isso, foi encontrar justificativas para isso. E isso é bastante difícil. A filosofia naquele momento estava, isso é 1980, comecei em agosto de 1980, o Brasil estava então saindo do regime militar, anistia, redemocratização. Muitos professores que estavam exilados estavam voltando, e a pós-graduação que já existia, em Santa Maria existia um mestrado em filosofia, um dos mais antigos do país, desde 77, se não me engano, mas a pós-graduação começou a se reestruturar e crescer, porque aí a CAPES entrou o governo civil, democrático,
a CAPES então começou a se reestruturar em termos de cientistas mesmo ali, em todas as áreas. Então aí se criaram programas de pós-graduação em Porto Alegre, na Unicamp, bom, já existiam na Unicamp, da USP, a UFMG. Então era um grupo pequeno de professores, mas que tinham passado pelo exílio, muitos deles na Europa, e lá foram assim, aprenderam uma formação rigorosa mesmo. Já tinham, mas aí... Então o que acontece? A pós-graduação começa a se reestruturar, em Santa Maria também, vêm professores de fora, poucos, e isso implicou o quê? Implicou que a minha formação tinha muitos professores antigos, muitos padres palotinos, e professores que não eram padres, mas que tinham feito formação, e professores novos que chegaram, e também essas pós-graduações fora de Santa Maria. Eu tive 2 professores em particular, o professor Júlio Cabreira e o professor Ronai Pires da Rocha, esse coordenador. E eles então tinham, o Júlio Cabreira tinha sido formado na Argentina, em Buenos Aires, era um filósofo analítico, e eles tinham um perfil muito profissional. Então, as disciplinas, eu assisti várias disciplinas com eles, foi assim, algo interessante poder seguir com os mesmos professores durante vários semestres, e também eles estimulavam muito que a gente viajasse para os eventos fora de Santa Maria. Santa Maria está no interior do estado, não era um circuito, então a gente ia muito, eu pelo menos desde o início viajei muito para assistir eventos em Porto Alegre, no São Paulo, e isso teve um impacto muito grande. A nossa formação, eu já vou chegar nas razões, nós tínhamos uma formação, por exemplo, não se lia as fontes principais, se lia muito as fontes secundárias. Ao passo que esses professores, nós temos que ler. Claro, tinha a questão de línguas, nós temos que ler os textos originais. E aconteceu com esses 2 professores, então a gente leu assim, filosofia moderna, Descartes, Leibniz, Locke, Hume e Kant em particular. E frequentando esses eventos a gente tinha então uma perspectiva assim, de muita qualidade. Bom, isso foi permitindo uma compreensão das perspectivas de formação profissional, então vai junto com a profissionalização da filosofia no Brasil, que começa com os programas de pós-graduação. Isso permitiu um engajamento, porque o curso ele tinha uma série de limitações. Então, esses professores e essas atividades e a relação entre colegas, alguns colegas que também, hoje, todos eles praticamente, a maioria deles são professores em várias universidades, fora do Rio Grande do Sul, etc. Isso permitiu uma espécie assim, de caldo, de muita motivação. O que, então, trouxe assim, uma compreensão sobre a natureza do conhecimento filosófico. Claro que isso sempre acompanhado de muita ansiedade, porque vocês imaginem, naquela época não tinha filosofia, era toda a discussão sobre o retorno da filosofia no ensino médio, e uma formação em licenciatura, que perspectiva haverá? Bom, mas então, isso permitiu um engajamento e uma experiência, digamos assim, da filosofia, que, por exemplo, não tinha, na filosofia não existia praticamente, por exemplo, programas de bolsa de iniciação científica que a filosofia pudesse concorrer. Nas outras áreas, sim. Então, nós tínhamos muitos grupos de leituras com professores. O professor Júlio Cabreira, por exemplo, desde o início, participei com ele, às vezes apenas nós 2, com o professor Ronai também. Isso deu uma experiência muito viva, uma imersão. Eles diziam, é importante ter uma imersão. Então, por exemplo, nós lemos O Mundo como Vontade de Representação todo. Essa experiência de você mergulhar numa obra, isso foi dando assim, tanto motivação quanto razões, sobre entender a natureza do conhecimento filosófico. Bom, isso permitiu, um detalhe, eu fiz o curso muito lentamente, foi uma decisão
Claro, os conflitos familiares, tá, por eu ter saído da engenharia e ter ido para a filosofia, cederam em alguma medida, ficaram algumas marcas assim conflitivas importantes, mas a minha família decidiu, não, nós vamos te apoiar. Então isso permitiu que eu fizesse o curso muito lentamente, ou seja, poucas disciplinas e com muito envolvimento em cada uma delas. Tá? Eu diria assim, isso foi motivador por um lado, porque assim era muito fácil haver uma decepção, uma frustração. Né? Muita gente desistia. Tá? Foi motivador e ao mesmo tempo progressivamente compreendendo, né, quais são as perspectivas de trabalho que tem aqui e de investigação. Isso vai junto com a profissionalização da filosofia no Brasil. Tá? Então, você poderia repetir as perguntas? Você falou, né, pelo seu interesse da filosofia, Uhum. o que fez você escolhê-la, Uhum. né? E como foi a sua trajetória acadêmica, Ok. Uhum. né? Desde a graduação até o presente momento, e quais suas principais influências? Sim. Então, do ponto de vista de trajetória, né, como eu disse para vocês, existiam programas de bolsa de iniciação científica, mas eles eram frequentados pelas ciências duras, praticamente, e as tecnológicas. Mas para o final da minha graduação, um professor tinha uma bolsa de iniciação científica, uma das primeiras. Então, essa atividade com grupos de leitura e disciplinas, seguindo alguns professores que faziam, isso foi determinante. E aí a definição por fazer a pós-graduação. Em Santa Maria, ainda existe, já existia na época, um mestrado, mas por influência desses professores e das viagens, por conhecer gente de fora de Santa Maria, da filosofia, eu disse, não, vou para Porto Alegre. E então eu fui um semestre antes de fazer a prova na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era muito difícil, né? Eu tinha medo, né? Assim, porque eles eram muito exigentes. Então eu fui, a minha família me deu condições para isso, me mudei para Porto Alegre antes, um semestre, praticamente, e consegui, por influência desses professores, por contatos com os professores da URGS, que alguns professores me admitissem como aluno ouvinte nas disciplinas da pós. Eu já estudava alemão desde o primeiro semestre, lá no Instituto Cultural Brasileiro Alemão, e comecei a estudar no Instituto Goethe e fazer como ouvinte disciplinas. Eu fiz uma disciplina com o professor Baltazar Barbosa Filho sobre a primeira parte da cristalização pura, foi assim, algo excepcional. E aí prestei a seleção, comecei o mestrado. Na época só tinha o mestrado, e com o professor Ernildo Stein, que sempre foi uma presença muito forte. O Stein era uma pessoa assim, muito especial. Ele era uma pessoa assim, que era amado por muitos e odiado por tantos, porque ele assim, não era possível ficar indiferente. Ele era muito conflitivo, tinha posições fortes, e quando eu entrei no curso de graduação em filosofia, em outubro de 1980, houve um evento em Caxias do Sul, o fim da grande filosofia. Então ali estava o professor Stein, o professor João Carlos Bruntorres, o professor Regiane Carrion, o professor Cabreira foi também, e vários outros. E lá, então, eu fui com um conjunto de alunos, e o professor Ronay, o professor Cabreira. E o professor Ronay era muito amigo do professor Stein. Disse, não, você tem que conhecer o Ernildo Stein. E foi um impacto, assim, né? Porque o Stein causou um tumulto no evento. E eu disse, não, eu vou estudar com esse sujeito. E aí ele ia muito a Santa Maria, ele era difícil, uma pessoa difícil. A gente se assustava muito com ele. E ele era Heidegger, tradutor de Heidegger, mas ao mesmo tempo ele, por exemplo, ele foi a Santa Maria e deu um curso sobre a teoria do agir comunicativo. Ele tinha ido para a Alemanha em 1981, quando saíram os 2 volumes do Habermas, ele voltou e deu um curso sobre a teoria do agir comunicativo ali. Então ele fazia Heidegger, mas ele assim, tinha um leque de interesses. Teve uma época que ele virou filósofo analítico, então assim, era Frege, Quine, Strawson. Bom, então ele era uma presença muito forte e eu disse, não, vou estudar com ele, com o Stein. Virou uma meta, professor. Sabe, mas eu tive muita dúvida, assim, porque eu fui aluno do professor Baltazar Barbosa Filho, que era muito impressionante.
Era assim, realmente uma pessoa muito impressionante. E aí houve um episódio muito interessante, porque o Stein, ele procurava criar, era muito difícil, assim, uma pessoa difícil, ele assustava muito, e era bastante exigente, mas ele era psicanalista, tinha uma prática clínica, e eu lembro que eu fiquei assim muito balançado, pelas aulas do Baltazar. Eu fiz um curso sobre a crítica da razão pura como ouvinte. Depois que eu ingressei, ele deu um curso sobre as meditações de filosofia primeiro, de Descartes. Depois ele deu um curso sobre Tractatus. Aí ele deu um curso sobre a dialética transcendental. E eu fiquei assim muito impressionado. E um dia eu encontrei o professor Stein, a gente marcou de ter uma conversa, e ele me disse: não, você quer estudar com o Baltazar, vai estudar com o Baltazar. E eu tinha ficado assim muito impactado com o curso dele sobre o Tractatus Lógico-Filosófico. Ele disse: não, Stein, vai ser com você. E bom, então, agora tem uma coisa curiosa, porque na minha graduação, no meu curso de graduação, nós tínhamos com os colegas, nós nos reuníamos para ler alguns textos e conversar. E o Heidegger foi assim, eu detestei os textos do Heidegger, achei assim, aquilo ininteligível, sabe, e um texto que a mim me agradava Carnap, por exemplo. Então eu não me imaginava virando um especialista em Heidegger. Bom, mas então a trajetória foi nessa direção. Aí eu assisti cursos no mestrado com o Stein e com o Baltazar. O Stein ministrando muitos cursos sobre Heidegger. E, bom, eu tinha um projeto, era um projeto que, na época, era sobre o conceito de razão em Ser e Tempo. Me lembro que o Stein, quando fez 100 anos do nascimento do Heidegger, o Stein organizou um colóquio sobre Heidegger em Porto Alegre. E eu fui secretário, trabalhei na organização, e ele convidou o professor Gélico Loparic, na época estava estudando muito Heidegger, e a gente saía, os alunos iam junto. E aí um dia ele volta para mim e disse: você o que quer estudar? O que você vê? O conceito de razão em Ser e Tempo. Ele disse: mas não tem? Mas não tem isso, né? E eu disse: não, professor, acho que não. E, bom, mas aí o que aconteceu? Eu fui reduzindo o projeto, e ele acabou sendo sobre o tema clássico na obra do Heidegger, sobre o problema da verdade, com um diferencial. Aí aparece, sabe, a mão do Stein, porque a obra completa do Heidegger começa a ser publicada em 1976, e o Stein já tinha isso, e eu já conseguia ler alemão com razoável fluência, e então o diferencial foi trabalhar esse problema, que é um problema clássico, mas com esses textos originais que estavam saindo. Então ficou um trabalho sobre verdade e interpretação fenomenológica, um debate com as críticas ao conceito de verdade que o Apel e o Tugendhat fizeram, a Heidegger lidando com esses textos. Então reduziu o projeto, deixou de ser um projeto sobre o conceito de razão. Curioso porque agora, olha só como a gente... eu diria assim, não é que eu acreditei no lema do professor Loparic, que no Heidegger você tem uma espécie de desconstrução da determinação do ser humano como animal racional e de toda a tradição que pensa o ser humano em termos da racionalidade. Não é que exatamente eu acreditei nisso, mas o projeto ficou reduzido. Interessante porque agora, recentemente, há uma reintrodução dessa temática na literatura especializada sobre Heidegger. Precisamente, tem, por exemplo, um volume que saiu ano passado, se chama Transcending Reason, Transcendendo a Razão, que procura exatamente mostrar como, a partir da analítica existencial, você consegue oferecer algo assim como a gênese da normatividade, da racionalidade. Então eu consigo me identificar um pouco ali. Então a trajetória foi um pouco nessa direção. O que aconteceu, eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas naquele período, por exemplo, na URGS não havia ainda o curso de doutorado.
E o Stein sempre foi uma pessoa assim com muita visão assim de futuro, né? Ele estimulava assim, olha, as coisas têm que transformar. Então ele avaliava o seguinte: onde não havia curso de doutorado, existia no Rio de Janeiro, na USP, na Unicamp, os cursos de mestrado acabavam exigindo muito das alunas e dos alunos, e as dissertações acabavam sendo quase que tese de doutorado. Por exemplo, eu levei 4 anos para fazer, né? E um trabalho desse tamanho, assim, o que não tem sentido, né? E o Stein sempre dizia, as dissertações têm que ser no máximo de 100 páginas. Já naquela época ele dizia, olha, tem que ter um tipo de dissertação, por exemplo, vocês escolhem um texto, façam uma tradução, vocês estão aprendendo línguas, façam uma tradução, o Brasil é carente de traduções, e a dissertação são as notas críticas de vocês façam. Então ele estimulava muito a transformação nesse sentido. O mestrado tem que ser uma transição para o doutorado e tal, né? Bom, e então aconteceu isso, eu me demorei, foram 4 anos, foi um trabalho longo, e só que nesse ínterim começou o curso de doutorado na URGS. E o Stein fez um movimento muito interessante, ele fez algo arriscado, para mim também foi arriscado. Ele propôs que o meu trabalho fosse aceito para o curso de doutorado. Apresentou isso, houve uma comissão, o professor João Carlos Brum Torres participou, deram um parecer e fizeram uma espécie de defesa comigo para avaliar se de fato o trabalho poderia se transformar numa tese de doutorado. Eu já tinha o trabalho, poderia apresentar como uma dissertação de mestrado, mas foi autorizado, aí eu recebi, entrei para o curso de doutoramento, e aí escrevi o restante em 2 anos. Só que nesse período, vocês vejam, não existia, os cursos de doutoramento estavam começando, então assim, eram poucas as pessoas que eram formadas. As universidades ainda faziam concursos, por exemplo, em algumas se fazia com exigência de mestrado. A grande maioria dos concursos era para auxiliar. E eu já estava lecionando na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, por colegas que faziam mestrado com o Stein, o professor Mário Fleig, o professor Luiz Carlos Petri, que trabalhavam na Unicinos. E eles me convidaram para lecionar na Unicinos, então eu já estava trabalhando na Unicinos como professor substituto, digamos assim. Depois fiz um concurso, e aí abri um concurso na Federal de Santa Maria. Eu já estava muito adaptado em Porto Alegre, não pensava em voltar para Santa Maria, mas claro, poxa, possibilidade, né? Aí me preparei, foi um concurso com 13 candidatos, me preparei e acabei sendo aprovado. Então, esses 2 anos do curso de doutorado, quando a dissertação foi autorizada, eu já lecionava. Então, eu escrevi isso lecionando. Foi bastante difícil. E, enfim, então a trajetória teve esse percurso. Mas, assim, muito motivador. Bom, eu praticamente assisti curso só com o professor Stein e com o professor Baltazar, assim, e um nível de exigência muito alto, a gente passava numa tensão assim, tremenda, mas o envolvimento com os colegas, sabe, assim, muito entusiasmo, isso foi assim, muito decisivo. Bom, quando eu então voltei para Santa Maria para lecionar novamente, isso foi em 1991, eu fiz o concurso, olha só, como os fatores externos. No dia que eu estava ministrando a prova didática, dando a aula, foi o dia que o Fernando Collor assumiu, no mesmo dia. E quando ele assume, há uma mudança do regime dos servidores públicos e as vagas ficaram congeladas. Fiquei todo um ano esperando, era uma angústia tremenda, assim, E houve a mudança do regime, e aí então foi autorizado que eu preenchesse uma vaga, e no dia 28 de dezembro de 1990 eu assinei o contrato, e aí comecei a trabalhar em 91. E, bom, aí foi assim também, uma outra orientação.
enfim, isso é parte. Talvez eu me lembre de algumas coisas mais e eu vou contando para vocês. Eu achei interessante você dizer que no começo não gostou muito de Heidegger, né? Porque normalmente é estudantes de filosofia que se queixam quanto à dificuldade de entender Heidegger. E eu queria saber que orientações você pode nos dar para que auxilie, sabe, essa compreensão de Heidegger. Bem, esse realmente é um tema sobre o qual já tem também trabalhos, né? Então as razões da dificuldade que certas obras oferecem, né? Heidegger não é o único, né? Hegel, talvez sim, essa dificuldade seja inerente, né, aos textos importantes. Só que no caso da obra do Heidegger há elementos que convergem e que tornam essa obra bastante difícil, que demanda muitas condições. Uma delas, os textos publicados, isso tem a ver com a forma como a obra de Heidegger foi sendo constituída. Ele, inclusive hoje à tarde vou falar sobre isso, ele escreve os chamados dos textos do jovem Heidegger. Então ele faz a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, a tese de habilitação, e depois ele publica alguns ensaios. E ele começa a trabalhar como assistente na universidade e não publica mais nada. Essa é a história do Ser e Tempo. Então ele é nomeado para a Universidade de Marburgo, só que aí o decano vai a ele e diz: olha, professor, um professor universitário na Universidade Alemã tem que publicar. O Ministério da Educação está exigindo isso. Aí ele vai para a cabana dele, lá na Floresta Negra, e elabora o Ser e Tempo, primeira parte. Aí o Ministério da Educação diz: não é suficiente. Aí ele escreve a segunda parte. Bom, só que assim, o Ser e Tempo, ele é um texto que tem peculiaridades assim, linguísticas, e ele tem uma característica que muito do que está ali é uma condensação do que o Heidegger vinha escrevendo e apresentando nos seus cursos. Tem parágrafos, por exemplo, isso é muito claro, no parágrafo 44 sobre a verdade, assim, tem alguns saltos temáticos que você fica, como é que ele passa disso para isso? Então eu lembro que tem um parágrafo, ele, por exemplo, ele faz uma objeção a que o conceito de verdade seja entendido apenas na sua significação proposicional, a verdade ou falsidade como predicados semânticos dos nossos pensamentos, dos nossos juízos, dos nossos enunciados. Ele objeta que a noção de verdade não tem só esse significado. Ao apresentar esse tema, você se depara, por exemplo, com um parágrafo sobre o psicologismo, cai ali, assim, psicologismo, e ele faz objeções, comenta. Só que, assim, nos cursos dele, que são publicados a partir de 1976, tem um curso, volume 21, que você tem praticamente umas 100 páginas sobre o problema do psicologismo. E ali no Ser e Tempo isso está num parágrafo. Então essa é uma dificuldade, que muitas vezes você tem ali afirmações extremamente condensadas e assim, muito afirmativas, muito... e você diz, mas onde é que sai tudo isso? Então é uma dificuldade, porque a leitura do Ser e Tempo, ela demanda, ela pode ser, digamos assim, ela se torna mais acessível quando a gente lê esse material também. Então essa é uma das dificuldades. O trabalho com Heidegger, isso é bastante controverso, inclusive no Brasil, porque há uma orientação de leitura de Heidegger. O Heidegger tem, isso é constitutivo da filosofia do Heidegger, que a filosofia não é um trabalho acadêmico pura e simplesmente. É um trabalho do filosofar, e isso demanda uma transformação da pessoa que se dedica a isso. Então, há uma recepção de Ser e Tempo, inclusive no Brasil, da obra do Heidegger, segundo a qual você tem que se transformar e você tem que filosofar genuinamente. Então, por exemplo, fazer o trabalho de interpretação, de historiografia de Heidegger é considerado inautêntico. Heidegger não é um autor para ser lido dessa maneira. Você faz um trabalho de comentador, de historiador da filosofia, é porque você não entendeu o Heidegger.
Então existe essa orientação, mas ao mesmo tempo, com a publicação da obra do Heidegger, começou o trabalho de investigação propriamente dito. Se dizia, por exemplo, o Günther Figel dizia que por que não existe comentário sobre Heidegger? Existe comentário há séculos sobre a obra de Aristóteles, de Platão, os clássicos sobre Kant, sobre Hegel, sobre Hume. Por que não há comentário sobre a obra de Heidegger? Em parte porque se dizia isso. Essa não é uma obra para se comentar, para fazer, por exemplo, esse tipo de observação que eu fiz. Olha, o que ele afirma aqui sobre psicologismo, ele já escreveu lá, tem a ver com lá. Não. Bom, mas aí começou a existir isso, com a publicação da obra do Heidegger, o que alguns colegas aqui na América Latina dizem, por fim, agora se pode fazer investigação. Porque os textos de Heidegger é o Ser e Tempo, Kant e o Problema da Metafísica, depois ele tem as transformações e vão aparecendo pequenos ensaios, que são crípticos, são assim. Então esse é um dos fatores da dificuldade. Há muito subtexto, digamos assim, que agora estão disponíveis. Mas tem um outro fator, são pelo menos dois a mais. A linguagem, isso já é quase que anedótico, o heideggerianês. O Heidegger, ele não apenas ele é um criador de expressões, porque a língua alemã tem essa possibilidade de você formar palavras. Isso é gramaticalmente possível, você formar palavras. E Heidegger faz muito disso. Ele, por exemplo, toma um pronome, je, em alemão, que é em cada caso. Aí um pronome possessivo, mein. O adjetivo meinig, que seria o que é meu, e o sufixo keit, que é sempre o substantivo abstrato, e ele forma a palavra je Meinigkeit, que é para dizer o que? Isso é uma característica da existência humana, saber a existência é sempre minha. Cada indivíduo não é um exemplo de uma estrutura universal. Você tem, por hipótese, o exemplo não é bom, mas você tem o conceito, por exemplo, de garrafa, que tem as suas propriedades, e cada indivíduo ele é garrafa porque ele tem essas propriedades. Ele tem algumas que são próprias dele, mas estruturalmente ele é uma instância de um universal. A ideia do Heidegger é que a existência humana não é isso, por isso ela é sempre, em cada caso, minha, é uma singularidade. Mas para isso ele forma essa palavra, que não existe em alemão. E assim tem várias outras. Mas não apenas isso, não é apenas a formação de vocábulos. Também construções sintáticas, que o alemão permite, mas que o nativo fica assim, mas o que é isso? Construções sintáticas, na própria sintaxe. E ele tem razões para isso, porque ele considera precisamente que a linguagem com a qual nós vamos conceitualizar e apresentar a temática filosófica, isso é um dos temas centrais da obra do Heidegger, a diferença entre conceitualizar entes, objetos, na física, na química, na biologia, ou mesmo no cotidiano. Os conceitos e a linguagem para falar sobre entes não podem ser os mesmos para falarmos das condições de possibilidade dos entes, que ele vai chamar de ser. Ou seja, os conceitos filosóficos, que são aqueles que tratam das estruturas que tornam possível, por exemplo, um ente aparecer, seja como um ente físico, que vai ser investigado pela física, ou ente biológico pela biologia, ou mesmo os entes do trato cotidiano, as condições de possibilidade do aparecer dos entes como tais, é isso que a filosofia tem que investigar. Mas os conceitos que nós temos na nossa linguagem estão dirigidos para conceitualizar as coisas, então eles não podem ser os mesmos. Ele tem toda uma teoria sobre a natureza dos conceitos filosóficos. Pois bem, ele dizia que a linguagem para falar sobre condições de possibilidade dos entes tem que ser ela mesma própria, inclusive a sua gramática. Então não é por, digamos assim, um preciosismo da personalidade dessa pessoa que ele escreve dessa maneira. Ele pensa que tem que ser uma linguagem distinta. Então esse é um fator que torna difícil também, inclusive para o leitor nativo em alemão. E
E há um terceiro fator que torna a obra de Heidegger difícil. Então, isso já introduz uma grande dificuldade. Porque, ele não é um filósofo analítico no sentido de qual filosofia analítica, que você introduz conceitos e define de saída para o seu leitor e segue usando uniformemente. Ao contrário, ele introduz noções e não tematiza essas noções, por vezes muda a forma como é usado ao longo da própria obra. Ele tem umas coisas que são assim complicadas, né? Porque ele chega a dizer que não tem que simplificar o entendimento, tem que tornar complicado para o leitor fazer um processo. Bom, esse é um dos fatores. O terceiro fator é sobre o significado da história da filosofia para a filosofia. Heidegger é um pensador que põe em questão uma distinção que é assim, praticamente universalmente aceita, que é a diferença entre fazer história da filosofia e fazer filosofia. Então, eu posso me dedicar a Kant como um historiador ou uma historiadora. A minha preocupação é estudar com rigor quais foram as teses, os argumentos que Kant formulou, as suas relações internas, etc. Uma outra atitude é o problema que Kant está resolvendo, as suas respostas estão corretas ou não, mudar o problema ou mudar. Que é a diferença entre fazer história da filosofia e fazer filosofia. Na época se chamava isso filosofia sistemática, não é sistema, mas tratar de problemas. O Heidegger considera que essa é uma distinção que precisa ser criticada. Então, a relação entre filosofar e história da filosofia. Ele considera que não há problemas filosóficos. Inclusive, ele tem uma formulação que lembra os nossos poetas, ele diz problemas filosóficos não estão aí como pedras no caminho, ele diz isso. Por quê? Porque problemas filosóficos só surgem a partir de alguém que está na tradição filosófica. Alguém que se situa na tradição filosófica, quer queira ou não. Ele diz, por exemplo, é fantasioso alguém que diz que eu vou agora tratar de um problema a partir do zero, sem nenhum pressuposto da história da filosofia. A questão é como se deve estar na tradição. Isso é uma formação dele. A questão não é se nós estamos numa tradição filosófica, que é complexa, mas é como nós estamos. Os conceitos filosóficos das obras da tradição filosófica ocidental, eles estão na nossa linguagem. Eles estão aí. Nós estamos situados e não somos totalmente transparentes disso. A ideia de situação é bem importante, situação hermenêutica. Nós sempre estamos situados num espaço que é um espaço conceitual. Isso nos chega pelas nossas práticas, pelas nossas instituições e pela nossa linguagem. A nossa linguagem, as línguas nas quais nós falamos, nelas estão presentes conceitos filosóficos. Portanto, nós devemos de alguma maneira fazer um movimento de conseguir, no limite do possível, elucidar a situação da tradição filosófica na qual nós estamos. A coisa se complica mais porque, vejam só, isso diz respeito à questão de como é que a história da filosofia deve ser introduzida no filosofar. Não é no sentido que nós temos que ser historiadores que fazem historiografia rigorosa. Nós temos que explicitar os nossos pressupostos conceituais até o limite em que nós somos capazes de fazer isso, porque nós não temos total transparência. De alguma maneira, nós sempre estaremos sendo falados pela tradição, que é um tema da hermenêutica. O problema é que Heidegger tem ainda realmente isso é um tema assim que para muita gente é fascinante. A existência humana, que é a existência que chega a problemas filosóficos, ela tem uma característica estrutural que é a sua tendência a arruinar-se. Arruinar-se em que sentido? Mal compreender-se. Compreender a si mesmo com conceitos que não são próprios para compreender a si mesmo. Usar conceitos que são próprios para compreender plantas, coisas, utensílios, objetos,
Tá? Então há uma tendência a perder-se, a interpretar-se de modo incorreto. E isso está na tradição filosófica. Então o que significa? A maneira, que implicações tem isso? A maneira adequada de estar na tradição filosófica tem que ser de alguma forma demolindo esses encobrimentos, esses arruinamentos que na linguagem da tradição filosófica estão presentes. Tá? Bom, voltando ao tema, essa é uma das razões pelas quais a obra de Heidegger também é difícil, porque ela exige de um leitor que conheça muito bem Aristóteles, conheça muito bem os modernos, os medievais, ou seja, o leitor já tem que vir com a bagagem. Tem que vir com tudo isso, e não é no sentido que nós tenhamos que ser historiadores da filosofia. Nós temos que, inclusive, ser capazes de ler o tipo de interpretação da história da filosofia que o Heidegger está fazendo ali, que ele diz, ele chama isso de destruição, que não é aniquilamento. Também já começam as dificuldades. Isso é um elemento metodológico importante da filologia hermenêutica, que é destruição da história da ontologia. Como destruição? Filosofar com o martelo, sair quebrando tudo? Muito pelo contrário, ele diz destruição não é aniquilamento. Isso está relacionado com Lutero e com São Paulo. Destruição é, sim, quebrar uma camada de interpretações que vem se sedimentando para chegar num núcleo de significados desses conceitos, para que eles voltem a ser iluminadores. Então, o exemplo do conceito de verdade. A tradição filosófica como um todo sustenta que verdade é uma qualidade dos nossos pensamentos, das nossas proposições, dos nossos enunciados. Heidegger diz sim, mas lá no Aristóteles já tem um sentido de verdade que não é esse. Nós temos que ser capazes de encontrar significações originárias dos conceitos filosóficos que não são as que nós herdamos da tradição. Isso torna bastante difícil também. O leitor, a leitora da obra de Heidegger, ele precisa ter uma inserção na história da filosofia, e talvez um ponto que seja bem complicador, porque Heidegger tem uma apropriação da história da filosofia que é muito peculiar, que inclusive é motivo de anedota. Diz, Heidegger projeta nas filosofias a sua filosofia. Muita gente acredita na história da filosofia que o Heidegger fez, o que é uma dificuldade também, porque é uma leitura muito dirigida. Tá? Bom, então, para voltar ao tema, alguém que tem um interesse e é uma obra relevante, e há muito material atualmente, os 102 volumes já estão publicados, tem muitos textos que ninguém conhecia, o Heidegger modifica a sua filosofia e se torna muito mais difícil ainda. Então, é possível sim, mas é um trabalho que precisa tem que tomar em consideração essas dimensões, e é preciso ser feito junto com aquelas pessoas que há mais tempo estão, porque ela é uma obra que facilmente é possível se perder. Então, sim, sem dúvida, é uma obra difícil por essas razões, mas ela é plenamente factível e é importante que se faça. Isso é importante dizer. Não sei se vocês vão chegar nesses temas, porque tem todo o tema da Heidegger e a política, o nacionalsocialismo e assim por diante, que tem tornado a obra de Heidegger, por exemplo, em algumas partes da Europa, não se estuda mais Heidegger, não se pode estudar mais Heidegger, tem uma série de... Interessante é que o foco dos trabalhos rigorosos sobre Heidegger se voltou para o mundo luso-hispânico. E na América Latina tem pessoas que estão fazendo um trabalho excepcional com os estudos Heidegger. Então, sem dúvida, é possível dedicar-se a isso, com todas essas peculiaridades. Não é uma filosofia que a gente passa indiferente diante dela. E há que resolver temas complicados, porque ele se faz certos pedidos que são muito contraintuitivos. Então, quem pretende, de alguma forma, fazer carreira trabalhando com a obra de Heidegger tem que saber que vai se enfrentar não apenas com dificuldades, mas vai estar em posições que são muito questionáveis em relação
quase toda a tradição filosófica. Tá? Além desse tema complexo, não sei se a gente vai chegar nisso, sobre a Heidegger política. Tá? Certo. Professor Robson, geralmente a gente divide a filosofia em filosofia analítica e filosofia continental. E o Heidegger é classificado como um filósofo continental, né? A minha pergunta é, se o senhor concorda com essa divisão da filosofia, e se sim, como que elas se influenciam, né, uma a outra, e se tem como trabalhar o Heidegger a partir de uma filosofia analítica, ou seja, um Heidegger analítico. É muito oportuna, né, essa pergunta, essas perguntas são bastante importantes. Essa distinção entre filosofia continental e filosofia analítica, tem uma série de estudos sobre quando é que se origina essa, porque ela é uma categorização do campo de problemas da filosofia ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. Tem uma série de anedotas sobre quando é que surge essa distinção. Por exemplo, alguns historiadores dizem que isso surge lá em Cambridge, porque os filósofos de Cambridge dizem assim, aqui a gente trata os problemas assim. No continente, eles fazem de outra maneira. Também tem uma origem mais engraçada. Vocês conhecem a Marilyn Monroe? Sim. Ela tem uma canção célebre, como é que se chama? Diamonds are the girl's best friends. Os diamantes são os melhores amigos de uma menina. E tem um verso que ela diz assim, um beijo na mão pode ser muito continental, mas o que as meninas gostam mesmo são os diamantes. Isso é uma anedota que diz o seguinte, olha, o que é... Também se diz que tem a ver com... No Reino Unido se fala em um café da manhã continental, que é mais abundante, etc., indiferentemente de um café da manhã mais franciscano, mais... Bom, o que isso tem a ver? Bom, isso diz respeito à origem dessa distinção. Na filosofia analítica, nós temos uma concepção de filosofia como análise de conceitos, uma análise de conceitos que usa ferramentas, por exemplo, inicialmente da lógica, depois análise da linguagem comum, mas a pretensão de precisão, rigor e clareza. E problemas que cada vez vão se tornando mais especializados, microfenomenologia, microfilosofia. Diferentemente de tudo isso, começou-se a falar em filosofia continental. Então essa distinção, tirando as anedotas, ela surge de um dos campos. Ela surge daqueles que se autodenominavam analíticos. E essa é uma distinção que passou a descrever uma guerra filosófica que já existia desde os anos 20 da República de Weimar. Se vocês pensarem o manifesto do positivismo lógico do Círculo de Viena, o positivismo lógico, a filosofia analítica clássica, ela surge com uma atitude muito crítica, de dizer a grande maioria dos problemas da tradição filosófica ocidental são pseudo-problemas, porque são baseados em um uso inadequado da linguagem. Então, a tradição da filosofia analítica, que é muito diversificada, tem esse elemento crítico da tradição filosófica. E volta-se em particular para clássicos da filosofia. Então, na tradição, nas origens da filosofia analítica, há essa atitude de crítica à tradição filosófica ocidental, da metafísica e assim por diante. Então, a distinção ela tem uma origem no campo da filosofia analítica. Porém, ela é uma distinção que operou durante muito tempo e o que se chamava de filosofia continental era tudo que não era filosofia analítica, basicamente. Então, desde a filosofia dialética hegeliana, a filosofia hermenêutica, a fenomenologia e suas variações. Bom, e essa distinção foi operante e ainda é operante. Muita gente considera que é uma distinção adequada para descrever os campos de problemas filosóficos. Mas ela passou a ser criticada, e eu pessoalmente considero que essas críticas são muito pertinentes. Porque, vejam bem, continental significa definir em termos geográficos. É a filosofia que se faz no continente europeu e não no Reino Unido, nas ilhas. Bom, mas
filosofia analítica é praticada na Escandinávia desde há muito tempo, na Dinamarca, na Noruega, é praticada nos Estados Unidos, é praticada na Austrália. Então, como assim? Uma distinção que é feita com base em definições geográficas ou geopolíticas de nações. Por outro lado, ela é uma distinção, se vocês pensarem bem, tem um filósofo analítico que criticou essa distinção, dizendo que é como se a gente classificasse os automóveis da seguinte maneira: os que têm tração nas 4 rodas e os que são japoneses. Vejam, um dos pares dessa distinção é uma noção de método, filosofia como análise. A outra é por nacionalidade, isso não faz sentido. Então, essa distinção, pessoalmente, eu não a adoto, considero que as objeções são significativas, além do fato de que ela surgiu como uma dos armamentos do arsenal de um dos campos em conflito. Ele surge do campo analítico e serve aos propósitos, em que a filosofia continental seria não rigorosa, obscura, confusa, que viola a lógica da linguagem, desprovida de sentido. Além do critério ser um critério completamente inadequado. Bom, existem esforços, vou pedir que você repita depois a parte final, existem esforços para oferecer uma outra categorização dos grandes campos da filosofia ocidental. O que seria a filosofia não analítica? Nós temos aí campos muito diferentes. A filosofia fenomenológica, por exemplo, a filosofia hermenêutica, a teoria crítica, desconstrucionismo. Então, há esforços para tentar dizer onde é que passa a distinção. Por exemplo, então, a distinção entre filosofia analítica e filosofia, não analítica é só um complemento, filosofia fenomenológica, filosofia hermenêutica. Então, se tenta oferecer alguns critérios para isso. Por exemplo, o critério da clareza, que também é parte da guerra filosófica. Eu faço filosofia clara, vocês são confusos. Bom, mas o que significa clareza? Clareza significa que a gente toma conceitos filosóficos e formaliza ele em algum sistema lógico formal, é isso? No interior da própria filosofia analítica isso foi objetado. Há um outro tipo de recurso de análise que não é pela formalização. Então, a própria noção de clareza, claro, todo mundo sabe diferenciar o meio-dia da meia-noite. Porém, ali no lusco-fusco, a gente já não sabe muito bem quando termina o dia e quando começa a noite. Então, há um certo tipo de... o conceito de clareza, ele é muito claro em exemplos extremos. Mas, em alguns momentos, e se pode dizer que, por exemplo, a tradição fenomenológica pretendeu ser rigorosa, pretendeu também ser clara, também é técnica. Um dos pontos que implica uma divisão de águas é o papel que é dado para a lógica, para o filosofar, e o papel que é dado para a história. Esses são divisores importantes. Em geral, porque a filosofia analítica é uma família, mas em geral se costuma dizer que na filosofia analítica não há um lugar para a história, ao passo que na tradição hermenêutica, próprio exemplo do Heidegger, não há filosofar que não seja de alguma forma na história e que demande uma introdução da história no filosofar. Então aqui nós temos um divisor de águas. Por mais que na tradição uma certa orientação da filosofia analítica, muito ligada a Wittgenstein, se reconhece algo assim como uma história natural dos conceitos que nós devemos... Então esse seria um dos pontos. Qual é a atitude? Me diga qual é a sua atitude em relação à história, que eu vou te dizer de que lado você está. Uma outra diferença é a diferença entre análise e gênese. Tanto na tradição fenomenológica, quanto na tradição hermenêutica, quanto da filosofia da vida, há uma operação metodológica de gênese, mostrar a gênese dos conceitos.
Os conceitos, tais como nós recebemos, nós temos que mostrar que eles têm uma gênese. A diferença é qual é a base a partir da qual nós mostramos a gênese. No caso de Heidegger, por exemplo, a partir da existência e da compreensão hermenêutica da existência. No caso da filosofia da vida, se a gente pensar, por exemplo, com Nietzsche, a partir da dinâmica da vontade e poder, que vai influenciar uma série de autores, como Foucault, Derrida e outros. Então, essa é uma diferença. Abordagens genealógicas. Numa tradição mais hegeliano-marxista, a gênese a partir de um contexto externo, das relações que se dão no contexto social, em particular nas relações de produção. Gênese a partir de determinante de gênero, de raça, etc. São abordagens genealógicas. Isso é uma das grandes distinções. Então, acho que, não sei se a última parte da sua pergunta... A última parte é se é possível trabalhar um Heidegger a partir da perspectiva analítica. Pois então, curiosamente, muitos conhecidos meus atribuem o meu trabalho, chamam de Heidegger analítico, e eu costumo dizer que é analítico no sentido de Aristóteles. O que significa analítico? A própria filosofia analítica é uma família de orientações. Então, se analítico significa que a análise de conceitos é relevante para investigar o Heidegger, sim. A questão é que tipo de análise de conceitos é essa. Eu penso que numa tradição filosófica tão sofisticada e complexa como é a filosofia analítica, nós temos muitas ferramentas e muitos produtos que são importantes. Em alguns casos são úteis, inclusive, para entender alguns movimentos que o Heidegger conceitualmente está fazendo. Então, penso que sim. Isso é muito controverso, porque durante muito tempo Heidegger era um dos exemplos privilegiados da análise filosófica em termos críticos. Olha, o modo como ele usa a noção de verdade, o modo como ele usa o conceito de morte, por exemplo. Isso é um descabimento, que alguém chame de morte um fenômeno que não é biológico. Então, Heidegger sempre foi um flanco, um alvo crítico da tradição analítica. Há gente, sobretudo na Inglaterra e nos Estados Unidos, que não. Com base em importantes resultados da análise filosófica, a gente consegue ver como a fenomenologia hermenêutica está tratando de certos problemas que são tratados também na filosofia analítica, e está tratando de outros que não são tratados. Quem começou isso foi o Ernst Tugendhat, dizendo, olha, durante muito tempo essa distinção ela foi ideológica. Então, me parece que sim, mas isso teria que ser bem qualificado. Perfeito. A gente vai se voltar agora um pouquinho mais para a atualidade, né? No caso das suas pesquisas atuais. Sim. Como eu tinha falado bem no comecinho, o professor está participando do colóquio, né, de hermenêutica ficções. Sim. E dos temas que você vem trazendo é a questão da fenomenologia da estrutura processual da experiência de possibilidades, né, que é uma temática muito interessante de trazer uma nova forma de perceber e trazer a fenomenologia, né, a partir de uma visão da experiência de possibilidades com base na teoria fenomenológica dos sentimentos existenciais. Né? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua tese e como se deu esse seu tema, né, esse projeto de pesquisa. Bom, de fato, esse é o título de um projeto que eu renovei agora no CNPq, começou em março do ano passado, 2022, então ele está no início. Ele é a continuidade de outros projetos que eu desenvolvi com o apoio do CNPq, que foram uma continuidade de problemas que foram se encadeando a partir dos projetos anteriores. Então, o tema das modalidades na fenomenologia é um tema que já faz muito tempo eu tenho me ocupado, inicialmente como um estudo sobre a obra de Heidegger, em particular da analítica existencial, porque ali nós temos uma ontologia da existência humana que é pensada não em termos de propriedades de estado, o ser humano não se determina a partir de qualidades de estado, mas ele se determina a partir da projeção em possibilidades.
Isso é central para a noção de existência na obra do Heidegger. E eu me coloquei, então, como um dos projetos, elucidar esse conceito de possibilidade, as possibilidades existenciais. Porque, de fato, no campo da teoria das modalidades, o conceito de possibilidade é uma das categorias da modalidade, junto com necessidade, junto com efetividade, a atualidade. Possibilidade é uma categoria modal. E se considera que na teoria das modalidades nós temos pelo menos 3 significados das modalidades. As modalidades chamadas aléticas ou lógicas, quando nós dizemos que a verdade de um enunciado é uma verdade possível, uma verdade necessária. Então, possível e necessário é uma qualidade da verdade dos nossos enunciados. Então, aí nós temos a lógica modal e assim por diante. Uma análise desses operadores, é possível o quê? É necessário o quê? Isso completamente estabelecido, super técnico, mas há um outro sentido de possível, são as possibilidades, as modalidades no sentido metafísico, em que, por exemplo, um determinado ente ele tem uma qualidade de modo possível ou ele tem uma qualidade de modo necessário. Então, é necessário que um triângulo tenha a qualidade de possuir 3 lados. E também se fala nas modalidades epistêmicas, enfim, há um campo das modalidades que bem estabelecido. O problema é que Heidegger, numa abordagem fenomenológica, seguindo em parte a Husserl, identifica um quarto sentido das modalidades, que são as modalidades existenciais, que não pode ser analisada, não pode ser reduzida a nenhuma das... Então eu me coloquei em uns projetos há muito tempo, o resultado disso foi o livro que saiu publicado em 2014, sobre o conceito de possibilidade. Depois eu me meti em elucidar o conceito de necessidade, muito mais difícil. Vai sair agora em março, um livro sobre o conceito de necessidade existencial. Bom, então, nessa direção de uma ontologia da existência humana que se dá em termos de projeção em possibilidades, foram se apresentando alguns problemas mais específicos. Então, o ser humano, nessa ontologia, ele tem experiência de possibilidades. Não apenas ele se determina e chega a ser o que é, mas ele experimenta projetivamente possibilidades. Isso convergiu com o tema da teoria fenomenológica da afetividade, sobre o qual eu falei ontem, em que se reconhece um fenômeno que está na obra do Heidegger, que é o fenômeno das atmosferas ou das sintonias afetivas, só que a teoria fenomenológica que vai além do Heidegger, recente, da fenomenologia recente, analisa e elucida as estruturas desse fenômeno afetivo como sendo experiência de possibilidades. Então eu fui me encaminhando para isso, e nesse projeto agora eu tenho uma conjectura, uma hipótese, que a experiência de possibilidades, nós estamos num nível estrutural abstrato. Então, por exemplo, alguém que tem um sentimento existencial de tédio. Não estou entediado com a entrevista do professor Robson, estou entediado com o livro, mas um tédio... que é um tédio fundamental, assim, ele não tem objeto, o tédio nesse sentido é a desvinculação. Quando nós estamos entediados com o livro não nos captura, não nos pega, ou um filme, ou uma conversa. Bom, pense na ideia de uma desvinculação de tudo. Quer dizer, nada mais nos captura, nem mesmo a nossa própria identidade. Então, alguém que está nessa atmosfera, isso é uma forma de experimentar possibilidades, mesmo que muito extrema, nenhuma possibilidade. Bom, então, elucidar os sentimentos existenciais a partir da noção de experiência de possibilidades nos leva para um nível de análise estrutural. Seja o tédio, seja a melancolia, seja a angústia, são diferentes maneiras de experimentar possibilidades. Bom, eu levantei a hipótese de que haveria um plano a mais de ascensão para um nível de estruturas, que essa experiência de possibilidade tem uma natureza processual. E esse, então, é o objetivo desse projeto que está começando, e ele tem uma espécie de pegada metodológica que diz respeito a uma orientação da fenomenologia a qual eu tenho apresentado uma certa simpatia, que é não fazer essas análises fenomenológicas de uma forma puramente a priori,
Digamos assim, eu tenho o conceito de processo e agora então eu aplico esse conceito de processo aqui. Não, vamos ver alguns fenômenos específicos em que esse elemento estrutural pode ser visto ali, que é o meu interesse pelo fenômeno da enfermidade. Na enfermidade, aí qual enfermidade? Algumas enfermidades graves, vem à tona essas estruturas. As experiências da enfermidade são fenômenos epistemicamente privilegiados. Por isso, então, nesse meu projeto, ele vai seguir esse ano com a elucidação do fenômeno do sofrimento infantil no câncer. Quem entender com isso. É curioso isso, porque há um interesse profundo, terapêutico, moral, humano, por compreender o sofrimento e poder interferir aí para os profissionais da saúde, mas eu tenho um interesse ontológico, porque ali aparece, essa é a minha conjectura, aparece a estrutura processual da experiência de possibilidade. Ele é um campo fenômeno privilegiado porque, ao mesmo tempo, ele tem a enfermidade, que é uma ruptura tremenda na nossa maneira de compreender a experiência significativa. A pessoa enferma, ela vive num mundo distinto, com muitas limitações, com muito sofrimento, e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui na infância, que é um momento do desenvolvimento, não é um adulto. Então, eu penso que esse é um campo privilegiado para ver, para que certas estruturas que estão ali presentes emerjam e a filologia possa ser. Essa é a ideia. Interessantíssimo quando eu li sobre isso. Essa relação que você vai fazer, né, de buscar em pacientes oncológicos para desenvolver o seu estudo. Achei bastante interessante. Inclusive do seu livro, né, que você lançou. É um campo, isso também é uma característica da filologia recente. De fato, há campos de fenômenos que são estudados por outras áreas, não só pela filosofia, que há um interesse em compreender a experiência intencional, não só pela filosofia, mas que tem dimensões filosóficas. Só que a abordagem desses problemas no que tem de filosófico são fenômenos tão complexos que demandam trabalho em equipe. E não só uma equipe de pessoas com treinamento em filosofia. De fato, me parece que a filosofia vai não só por uma obrigação externa, por um trabalho colaborativo. E o caso da filologia e hermenêutica da enfermidade me parece que é esse. A gente está, inclusive, nós constituímos uma rede latino-americana com pessoas da Colômbia, da Argentina, do Chile, em filologia hermenêutica e teorias da enfermidade. Não apenas porque a gente precisa trabalhar em equipe institucionalmente, mas porque o tipo de problema demanda. Por exemplo, aqui, teoria de processo é muito complexo. Por exemplo, eu certamente precisaria trabalhar com alguém que fosse um especialista ou uma especialista em ontologia processual. Então, o trabalho em equipe se faz necessário. Sim. Professor, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista. Né? A gente queria agradecer pela paciência, pela disponibilidade, né, de tempo, e que o senhor volte aqui a Teresina mais vezes, né, que a gente soube que é a sua primeira vez aqui no Piauí. Exato. Né? Que você volte mais vezes e a gente vai estar esperando sempre aqui o senhor novamente para novas entrevistas. Sim. Saber como que vai se dar essa sua pesquisa, né, o seu projeto de pesquisa. E é isso, muito obrigada. Sim. Não, agradeço a vocês pela oportunidade e também os ouvintes e as ouvintes que vão escutar, de falar sobre esses temas que são, de um lado, pessoais, de outro lado, profissionais, e também do engajamento com a investigação filosófica, e na expectativa de que isso tenha digamos assim, um impacto motivador, porque há muito o que fazer na filosofia. Nós temos um trabalho muito importante em termos de história da filosofia, em particular com Heidegger, a tradição fenomenológica. São 102 volumes, só de cartas, tem mais de 10 mil cartas de Heidegger. E Heidegger era um filósofo que escrevia filosofia em cartas. Então, há um campo de trabalho que precisa de gente para investigar. Mas, ao mesmo tempo,
a fenomenologia e a hermenêutica, elas experimentam uma espécie de renascimento importante do ponto de vista da prática da fenomenologia, não só estudar isso é um ponto importante, né? Você sabe que uma direção importante da filosofia contemporânea é a revisão do cânon, né? Descobrir filósofas que produziram filosofia de altíssimo nível e que não são conhecidas, reconhecidas. Então, na fenomenologia nós temos também, não apenas Simone de Beauvoir, por exemplo, que mas tem a Edith Stein, tem a Konrad Martius. Então, há um trabalho importante a ser feito aí, mas também a fenomenologia, ela experimenta assim, um grande... digamos assim, ela voltou a ser praticada como fenomenologia, e não apenas estudar os clássicos e clássicas da fenomenologia. E isso é um trabalho que precisa de gente. Né? E voltar a Teresina, sem dúvida, né? Estou encantado pela primeira vez aqui, o ambiente extremamente acolhedor, as pessoas extremamente colaborativas. E conversando com os colegas, de fato, como é um trabalho difícil, mas muito competente que está sendo feito aqui pelos professores e professoras de vocês. E, bom, dando a notícia, então, já conversei com o professor Gustavo, no segundo semestre eu vou voltar aqui, talvez em janeiro, provavelmente em janeiro, para uma semana de um curso. E aí a gente faz uma outra entrevista. Ótimo, professor. Mas agradeço mesmo a vocês. De maneira alguma isso implicou alguma surpresa na paciência, digamos assim, ao contrário.